3, 2, 1. Boa noite a todos. Estamos no ar. Voltamos para mais uma temporada do Oração, Humor e Vocação. Estamos aqui com, hoje, um convidado que eu conheci no Movimento dos Focolares, uma pessoa que ensina muito para a gente nas reuniões, e um pedido antigo já dos jovens, de alguns jovens, que eu convidasse, porque ele tem boas histórias para contar. Estou falando aqui, recebo hoje o pastor José Roberto Cavalcante, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Está certo, pastor? Está certo. Também conhecida como IPU. IPU. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente aqui. Adeus. Espero não atrapalhar muito a sua audiência. Ah, que isso. A gente está... É uma honra para a minha pouca audiência aqui, para alguns aqui. Hoje a gente está... Espero pelo menos bater a Rede TV, né? A Globo não dá para a gente bater, mas a Rede TV, que tem audiência pequena, a gente hoje é o pior dia para bater a Globo, né? Porque hoje o Flamengo joga. E o senhor é flamenguista, pastor? Claro, né? Aí faz parte do humor, né? Do bom humor. Faz parte, assim como ser botafoguense também faz parte do humor. Eu queria karma para quem acredita. Pois é, um verdadeiro karma para quem acredita. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nessas nossas conversas, antes da gente, a gente acertando, eu lhe fazendo algumas perguntas para poder dar um rumo e começar, o senhor me falou que é formado em teologia e direito. Eu queria lhe perguntar primeiro, o que levou o José Roberto a fazer direito? Bom, eu fiz teologia primeiro, né? Você quer perguntar pela ordem? Posso responder fora de ordem também, porque primeiro eu fiz teologia. Mas então, eu fiz teologia logo, quando eu entrei para a faculdade, 18 anos, né? Fui fazer direito já depois de velho. Mas você quer saber o direito específico? Por curiosidade mesmo, já que a gente aqui é o lado de cá também. O direito, especificamente, foi necessidade profissional financeira, porque a Igreja Presbiteriana Unida é uma igreja muito pequena, né? São comunidades, geralmente comunidade de periferia, comunidade de favela, comunidade do interior. Eu, particularmente, trabalhei sempre em comunidade de favela, porque a igreja é muito pequena, né? E não tinha um sustento que pudesse me manter, eu precisava ter uma outra profissão. Então, já depois de 10 anos como pastor, eu vi que não tinha condição de me sustentar sem ganhar nada da igreja, ou ganhando salário mínimo, alguma coisa assim. E fui procurar uma segunda profissão. E aí estudei Direito, 5 anos de curso, depois concurso, e estou no meu segundo concurso na área de Direito, oficial de Justiça. E também para ser advogado sem escritório também era mais difícil. É complicado mesmo, eu sei bem como é. E a teologia? O que levou o senhor para a teologia? Não, a teologia já foi a primeira vocação, quando eu entrei para a igreja evangélica com 16 anos, né? Eu sempre fui católico, fiz primeira comunhão, e aí, como tem um padre que sempre dizia que a primeira comunhão muitas vezes é a última comunhão, porque os pais relaxam, você para de frequentar. Já fez a primeira comunhão, a quantidade de gente que faz a primeira comunhão é muito menor do que a quantidade de gente que faz a crisma, né? Porque entre a primeira comunhão e a crisma, muita gente vai embora. E eu fui um dos que fui embora. Aí, com 16 anos, eu entrei para a igreja presbiteriana. Não por uma questão doutrinária, eu fui convidado lá por amigos, era um grupo jovem muito grande, e fui. E aí, reassumi o meu cristianismo concreto, né? E quando eu estava fazendo o último ano do antigo científico, né, que no ano seguinte eu iria para a faculdade, já pensava em fazer direito, que era uma coisa meio de vocação, eu senti que eu estava meio despreparado para, como é que eu vou dizer assim, para divulgar a minha fé de uma forma mais bem-sucedida, né? Eu me lembro que tinha um rapaz que estudava comigo, que era
adepto do guru Maharaj, não sei o quê, e ele conseguia, com a conversa dele, levar várias pessoas para conhecer lá o guru Maharaj, hindu, não sei o quê, e eu não conseguia levar ninguém para conhecer a minha igreja, né? Aí eu falei assim, eu tenho que me preparar mais, melhor, porque eu vejo uma juventude assim muito perdida, procurando respostas e recebendo respostas erradas, né? E eu trabalhava muito tempo, né? Comecei trabalhando como boy, trabalhando em escritório, e uma vez eu estava num ônibus, na Avenida Copacabana, e o ônibus parou num sinal. Aí tinha muita gente para atravessar a rua, e aqueles dois grupos que estavam atravessando a rua, de um lado e do outro, se encontraram no meio. E como tinha muita gente, o sinal abria rápido, começou a bater as pessoas umas nas outras, assim, iam, voltavam, um queria ir e tal. E eu tive uma ilustração ali, uma visão naquele momento que a sociedade estava assim, meio perdida. Quem estava de um lado queria ir para o outro, quem estava do outro queria ir para um, e todo mundo se batia no meio, uns voltavam, uns iam, aí os carros iam em cima. E eu, mais ou menos, tive uma visão ali que o mundo estava assim, meio desorientado, meio perdido, meio sem saber para onde ir. E aí eu decidi, então, ao invés de fazer o vestibular para entrar para a faculdade, que provavelmente seria de Direito mesmo, eu resolvi entrar para o seminário, com 18 anos. E aí entrei para o seminário ainda com 18 anos, né? Logo depois eu fiz 19 e me formei. Era um curso aqui no Rio de Janeiro, no Seminário Batista. E depois do curso eu fui ordenado e comecei a trabalhar como pastor. Até que, como eu disse, né, trabalhando em igreja de periferia, favela, denominação pequena, a situação financeira estava muito difícil mesmo, né? E aí eu, sofrendo muito, resolvi fazer um curso de Direito. Foi uma fase difícil financeiramente, né? Mas aí, quando eu me formei, eu, graças a Deus, fiz um concurso, passei, fiz outro, passei, e estou aí até hoje, já quase me aposentando já. Estou no final de carreira já. Que é isso, final de carreira nada, isso ainda tem muita lenha para queimar aí. E diga para mim, quando o senhor fez teologia, que o senhor tomou essa decisão, qual foi a reação da sua família? Seus pais falaram o que para o senhor? Olha, a reação foi péssima, porque já tinha sido péssima quando eu entrei para a igreja evangélica com 16 anos. O meu pai era um católico, meus pais eram católicos, né? E meu pai era um católico muito antiecumênico, né? Se ele fosse vivo hoje e tivesse conhecimento, talvez ele fosse lá do Centro Dom Bosco, da TFP. Ele era um cara muito antiecumênico. Ele falava que protestante era uma coisa do demônio, que veio pelo mal para acabar com a igreja e tal. E eu era o melhor filho, era um filho obediente, nunca repetiano, trabalhava desde os 14 anos, ajudava em casa e tal. Mas quando eu entrei para a igreja evangélica, meu pai tinha uma sensação de que quando ele morresse, na hora que ele chegasse lá na porta do céu, o anjo lá ia perguntar para ele como é que estavam os filhos deles. E se algum deles tivesse se desviado da igreja católica para protestante, o filho ia para o inferno e o pai ia para o inferno junto por ter deixado. Então, meu pai achava que era a pior coisa. O meu pai chegou a falar uma vez, uma senhora foi na minha casa, né, tentar me reconciliar com meu pai. E meu pai falou o seguinte, se ele tivesse matado alguém, tivesse na cadeia, eu ia lá visitar ele. Mas como protestante, eu não aceito de forma alguma e parou de falar comigo durante mais de 10 anos. Quis me expulsar de casa, rasgar a minha vida e tal. Então, eu já estava sendo mais ou menos combatido só por ter entrado para a igreja. Quando eu resolvi entrar para o seminário, então, aí que a coisa foi horrorosa, né? E o tempo foi piorando, porque como eu não conseguia investir na minha vida profissional, a minha mãe, que era mais boazinha, lamentava muito, porque eu não namorava, não casava, não melhorava de vida, ia ficar morando nas favelas. Eu fazia o que eu chamava de pastoral de convivência. Eu morava em Copacabana, mas eu não saía de Copacabana para trabalhar na favela. Eu ficava logo na favela o tempo todo, eu ajudava nas obras, tal. Como se fosse um missionário que fosse morar nos índios, junto aos índios, eu fui morar junto aos favelados, né? E minha mãe não conseguia entender isso, que ela queria que o filho progredisse, fizesse uma faculdade, como direito. Então a família reagiu muito mal.
depois, com o tempo, foram se acostumando, a coisa foi melhorando e tal, e entrou um pouco na normalidade. Mas foram os 10 primeiros anos, foi bem complicado. E como foi que o senhor conheceu o Focolare? Rapaz, eu era de uma igreja muito grande, lá em Copacabana. Você é de onde? Que estado você mora? Eu sou do Acre, estou em São Paulo e moro no Rio. Então, no Rio, aonde você mora? Em Laranjeiras, perto do Focolare feminino. Eu morava em Copacabana, né? E qual foi a pergunta mesmo? Como foi que o senhor conheceu o Focolare? Ah, sim. Eu era membro da Igreja Presbiteriana de Copacabana e um dia eu estava lá numa igreja muito grande e o Gen Festa, que era o conjunto das meninas, ia fazer uma excursão por várias cidades do Rio de Janeiro. E uma Gen e uma Focolarina foram na frente divulgar que o Gen Festa estava vindo fazer uma turnê. Ia fazer 2 apresentações em Ipanema, no Teatro do Colégio São Paulo, que é um colégio que fica ali na Vieira Soto, ali perto do Arpoador. E aí eu as convidei e falei, olha, eu fui apresentado a elas como sendo pastor, eu nem era, eu estava no último ano do seminário ainda, né? Mas aí o pastor da igreja estava ocupado, aí a secretária falou, esse também é pastor, é um jovem pastor, pode falar com ele, né? E elas, então, falaram que era do Movimento Focolares e que havia um grupo chamado Gen Festa que ia fazer umas apresentações aqui no Rio. Eu as convidei para vir domingo no culto jovem da igreja, correspondente à missa jovem, né? Que reunia 300, 400 jovens todo domingo, 6 horas, né? E elas fizeram o convite e foi uma coisa interessante, porque elas convidaram mais de 300 jovens que estavam lá, mas no dia que o Gen Fest ia se apresentar, tinha um casamento na igreja, de uma moça da igreja, né? Então, todo mundo foi para o casamento e ninguém foi ver o show, né? E eram 2 sessões, eu lembro que eu fiz a primeira, assisti a primeira, fiquei tão admirado que eu voltei para a igreja para chamar o pessoal para a segunda. Aí o casamento já tinha acabado, estava na festa de casamento, né? E eu consegui botar 4 pessoas num táxi para levar para ver a segunda sessão. Mas eu conheci o movimento assim, através de um show do Gen Festa, em setembro de 1982. Eu estava no último ano do seminário e foi sensacional. Eu não tinha ido para São Paulo nenhuma vez ainda naquele ano de 82. E entre setembro e dezembro eu fui 4 vezes visitar o Centro Mariápolis, já quando eu fui para conhecer, para levar gente. Então, nessa brincadeira, ano que vem vai fazer 40 anos. Vou fazer uma festa para comemorar. Se Deus quiser, com o público, né? Ah, com certeza vai ter. Se for botar o mês que eu conheci, que foi setembro, né? Setembro de 22, com certeza. Se Deus quiser, setembro desse ano já vai estar bem melhor. Setembro do ano que vem é o ano da festa, mês de festa. Vamos tirar. As pessoas vão eu não lembro, faltou a expressão agora, mas se Deus quiser, ano que vem já vai estar tudo melhor. Como foi para o senhor assim, o discernimento de entender que o senhor tinha que ir para esse caminho de ser pastor, sabe, de guiar as pessoas, de ajudar a levar a palavra de Cristo até o próximo? Não, Teve algum especificamente momento sobre assim, ser pastor, especificamente para ser pastor, foi. Não, teve aquele momento em que eu estava no último ano antes da faculdade e eu via que os meus colegas que estavam escolhendo as profissões que iam fazer, a gente ia fazer o vestibular no final do ano. Estavam todos eles procurando uma profissão, procurando um sentido para a vida, alguns procurando religião. E o rapaz lá, que era adepto do Guru Maharaj, que também fazia a mesma coisa que eu, sendo que eu fazia para o cristianismo e ele fazia lá para o hinduísmo, né? E ele conseguia, pela maneira como ele falava do guru dele lá, ele conseguia fazer com que as pessoas
se interessasse em conhecer lá o guru indiano, né? O tal do Maharaj. E eu, tentando fazer a mesma coisa que ele sobre o cristianismo, não conseguia convencer as pessoas. Eu tinha, na época, 17 para 18 anos, foi antes da faculdade. E aí eu vi que eu precisava me preparar melhor, porque eu senti que o mundo estava desorientado. O mundo estava querendo encontrar uma saída, querendo encontrar uma solução, e não estava achando. E eu, quando tinha entrado para a igreja, né, eu era de uma turma de rua, lá de Copacabana, aquelas gangues de rua que brigavam uma com a outra. O pessoal estava começando aí com 17 anos a começar a se envolver com droga, com pequenos delitos e aquelas brigazinhas de gangue e tal. E eu saí desse grupo quando eu entrei para a igreja, com 16, né? Mas eu olhava para os meus amigos, eles continuavam começando a se envolver com drogas, com bebida. Eu me lembro que no Réveillon, o pessoal ainda nem tinha aqueles fogos em Copacabana, para ver como é velho o negócio. Mas a gente ia romper o ano na praia, mesmo sem fogos. Aí o que a gente fazia? A gente combinava todo mundo levar 2 bebidas alcoólicas, qualquer coisa. Quem era pobre levava cerveja, quem era mais rico levava vinho, conhaque, cidra, dreia. Então você pensa assim, 20 jovens, eram 4. E todo mundo bebia do vinho, da cachaça, do licor, misturava lá o que tinha. E o pessoal ficava muito bêbado. Teve um. Eu estava lá naquele meio, mas não me sentia bem. Teve um que eu tive que levar para tomar injeção de glicose na veia, porque ele ficou tão bêbado, tão chapado, que ele não conseguia andar, estava desmaiando. Passou uma freira, ele quis agarrar a freira, estava muito mal. Então, os meus amigos de rua, os meus amigos de fora da igreja, estavam ainda nesse caminho, procurando começar a experimentar as primeiras drogas leves. Tinha um que começou a se envolver com corrida de cavalo, começou a se viciar. Ele ia para o Jockey Club e perdia o dinheiro todo na corrida de cavalo. Aí, quando ele não tinha dinheiro para voltar, ele roubava um carro na porta do Jockey, ia para Copacabana, chegava lá, abandonava o carro. E aí começou a se envolver com esse tipo de coisa. E aí, quando eu estava já na faculdade, já estava na igreja há 1 ano e pouco, 2 anos, eu vi que eu não estava sabendo me comunicar com esses jovens da minha geração. E resolvi entrar para o seminário para isso, para me preparar melhor, para poder ter mais recursos para comunicar o evangelho para aqueles jovens perdidos, que ali em Copacabana, onde eu morava, eram muitos, né? Era um público infinito lá. Foi por isso que eu entrei para o seminário. E hoje em dia, pastor, a gente vê muita a galera evangelizar, né, e falar pelas redes sociais, né? Há uma necessidade dos jovens hoje, tanto quanto católicos e evangélicos, em falar assim, em usar as redes sociais. Eu acho até uma iniciativa legal. Mas o senhor, a gente vê muito hater também, né? Que é o pessoal hoje em dia chama de a galera que odeia, né? Eu mesmo eu tenho um canal, um perfil no TikTok para falar sobre a minha religião e tal, mas nunca atacando ninguém, até pelo carisma do movimento, né? Por eu assim, ter aprendido que a gente tem que conversar e dialogar com todo mundo. E a gente vê que falta formação, tanto para um lado como para um outro, seja na formação do respeito, seja na formação teológica e nas demais situações. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha desse movimento dos jovens de hoje em dia, que tem essa sede em falar, mas não se preocupam muito da forma que vão falar. Como eu falei, quando eu fiz 16 anos, eu tinha essa sede, né? Eu tinha uma base cristã, que eu fui me afastando por causa da convivência de rua, a igreja não se comunicava bem com os jovens, a chamada missa jovem ia começar ali no final dos anos 70, muito devagarzinho, com violão, ainda muito incipiente, né? E eu entrei para a igreja presbiteriana porque tinha já um trabalho com jovem mais adiantado. Mas mesmo daquela minha geração de adolescente, já havia essa busca. Quando eu entrei para a juventude, já na época de faculdade, eu tive a sensação de que eu estava despreparado para levar o pessoal para as fontes, porque a necessidade sempre existia. E eu acho que essa sede de ter alguma coisa que satisfaça, ela não é uma característica atual. Ela sempre existiu. E aí, a gente dizia, né, uma história que hoje é comum, na época para mim era novidade, né? Que
quando a gente se encontra com Deus, Deus mora dentro da gente. Quando Deus não está dentro da gente, fica um buraco, um vazio que só Deus pode preencher. E você pode tentar preencher esse vazio com sexo, com droga, com bebida, com violência, com fama, com qualquer coisa. Mas como o buraco é do tamanho de Deus e Deus é infinito, por mais que você consuma todas essas coisas, você nunca vai estar preenchido. Então a juventude está sempre buscando se encontrar. As redes sociais hoje é um caminho que se utiliza para conseguir. O problema é que o Brasil hoje, e aí como eu sou mais velho que você, eu posso dizer, e quem é mais velho do que eu pode dizer ainda com mais convicção, nós vivemos, pelo menos nos meus 60 e pouquinhos anos de vida, a pior fase em termos de relacionamento amor e ódio. O amor nunca teve tão esfriado e o ódio nunca teve tão grande, especificamente no Brasil, em algumas regiões do mundo, em algumas épocas também, na Europa em alguns momentos, mas particularmente no Brasil, que é onde a gente está, a gente vive um momento de muita polarização, de muito ódio, de muita rejeição ao que pensa diferente. Então, as redes sociais expressam um pouco isso, entendeu? Quem não é meu amigo vira meu absoluto inimigo. Quem não pensa igualzinho a mim é alguém que precisa ser destruído. E a igreja tem que tomar cuidado, porque às vezes ela própria se deixa contaminar e alguns da própria liderança da igreja, pastores ou padres, o que o Dom Bosco faz, por exemplo, o pessoal do grupo Dom Bosco, não só o Dom Bosco, mas o Dom Bosco da TFP, esses grupos mais fundamentalistas. Por exemplo, a campanha da fraternidade desse ano, por exemplo, ela foi muito atacada por gente da própria Igreja Católica. Você via padres, até bispos, dizendo assim, não participem da campanha da fraternidade, não contribuam para a coleta. Quer dizer, isso é uma coisa assim que, se você pensar bem, é absolutamente inexplicável, inaceitável. Como é que um dirigente católico, um padre, um bispo, diz assim, faz uma campanha contra a campanha da fraternidade, uma campanha toda da divisão, é terrível. E os jovens, muitos embarcam nessa. Agora, graças a Deus, a gente sabe que ainda tem gente, mas a gente vê isso, gente que não foi contaminada e que luta contra essa postura, esse tipo de comportamento. E o senhor acha que o carisma, então, de Chiara Lubich pode ser um ponto de salvação, né, para romper contra essa barreira e essas pessoas que hoje pregam isso? Com certeza absoluta. Quando eu conheci o movimento com 22 anos, último ano do seminário, o ecumenismo ainda era, no Brasil, muito incipiente, né? O movimento se tornou ecumênico na década de 60, lá na Itália. O ano que eu nasci aqui, Chiara começou a ter o primeiro contato com os não católicos, né? Entre 40 e pouco e 60, o movimento era praticamente só católico. Quando começaram os primeiros contatos ecumênicos, né, o movimento cresceu, veio aqui para o Brasil, e eu, então, que tinha esse espírito que queria ser diferente do meu pai, né? Meu pai era o católico anticrente, e eu não queria ser o crente anticatólico. Eu falava assim, meu pai não tem conhecimento, não tem estudo, por isso que ele assim odeia o cara da outra igreja. Eu não posso ser como meu pai e odiá-lo por ser católico. Então eu, muito sem base, sem apoio, comecei a tentar trabalhar pelo ecumenismo, né? E quando eu conheci o movimento, então, no último ano do seminário, eu vi que já existia gente que pensava como eu, havia uma espiritualidade que justificava, que embasava, que orientava, que inspirava aquilo que eu estava procurando e não sabia que existia. Eu me lembro que quando eu conheci o movimento, né, foi naquele show do Zen Festa, eu vi um sábado no Rio e um domingo eu fui lá para Niterói para assistir de novo o show, né? E aí na segunda-feira eu encontrei uma freira bem idosa, mais de 80 anos, ela estava numa livraria Bíblia, na Casa da Bíblia, né? Aí eu falei para ela assim, minha irmã, tudo bem? Eu conheci ontem o movimento dos populares aqui, que era fundado na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Aí a freira falou assim, pode, meu Deus, uma freira católica, quase 90 anos, nunca ouviu falar do movimento dos focolares? Foi aí que eu percebi que o movimento dos focolares não era tão conhecido como eu achava que era. E depois eu fui vendo, até hoje você encontra algumas pessoas, até alguns padres. Você tem uma ideia, hoje,
eu encontro alguns padres em alguns encontros ecumênicos e pergunto sobre o contato dele com movimentos focolares. Ele fala, já ouvi falar que tem alguma coisa assim, mas, sabe, conhece muito de longe, né? Porque são outras espiritualidades e outras prioridades de vida, né? Gente muito dedicada. Agora, de todos os grupos ecumênicos que eu conheço, tanto os da renovação carismática, quanto os ligados à teologia da libertação, como outros grupos, o Movimentos Focolares é o único que é ecumênico com todo mundo, entendeu? Porque os grupos na renovação, eles têm um pouquinho de dificuldade de ser ecumênico com quem não é da renovação. Os grupos chamados progressistas da teologia da libertação, que são muito ecumênicos, eles têm dificuldade de ser ecumênicos com quem não é também da teologia da libertação. E o Movimentos Focolares não tem essa característica. Você é do movimento, você consegue viver em unidade com quem é da renovação, com quem é da teologia da libertação, com quem é mais conservador, com quem é do movimento, com quem não é. Então, acho que esse é o caminho para que a gente possa realmente viver o ecumenismo. É sob a luz da espiritualidade da unidade, que, infelizmente, tem muito católico que não conhece. Dentro da sua igreja, existem também essas pessoas mais radicais ou não? Olha, radicais, assim, você fala de anti-ecumênico ou de radical político? Os dois. Olha só, nós estamos vivendo um momento com o atual governo do Brasil que é difícil encontrar alguém que seja favorável ao governo e que não seja radical, entendeu? Você pode encontrar pessoas que são contra o governo pelas coisas erradas que faz e a favor das coisas certas, tal. Mas os defensores do governo, eles entraram numa postura que se eles acham que se perceberem um erro do governo, eles estão sendo contra o governo todo. Então, eles não admitem que o governo erra nunca. E se você faz uma crítica qualquer, por mais justa que a crítica seja, você é considerado um traidor, um amigo de corrupto, um comunista, vai para Cuba. E quando não é isso, você pode até ter votado no atual governo e no meio do caminho vai falar assim, olha, eu estou achando que esse governo não está muito bom. O que não quer dizer que quer voltar para o outro governo que teve antes, entendeu? Mas o pessoal que apoia o governo não consegue perceber muito isso, não. Do ponto de vista do ecumenismo, a minha igreja é uma igreja ecumênica. Então, normalmente, a gente não tem problema em relação ao ecumenismo. Mas, do ponto de vista político, é muito difícil você encontrar alguém que apoie o atual governo e que seja uma pessoa madura, equilibrada, que aceite uma crítica e diga assim, realmente, nesse ponto você está certo. Qualquer crítica que você faça, você é considerado um traidor, um comunista, coisa desse tipo. Uhum. E o senhor acha que o senhor a sua formação em direito pode ajudar em alguma coisa nesse caminhar da unidade, nesse caminhar do diálogo? Eu nunca fiz essa relação muito próxima, né? O direito, basicamente, ele teoricamente, né, quando ele é bem exercido, ele trabalha em prol da justiça, né? Eu me lembro até hoje, a primeira aula da faculdade, primeiro dia de aula, teve uma aula magna. Juntaram lá todas as turmas de primeiro ano para uma palestra para um professor famoso, lá dos mais antigos, né? E ele deu a palestra dele lá e falou assim, vocês estão aqui começando hoje um curso de direito porque vocês querem subir na escala social, vocês querem ter uma profissão rentável, vocês querem melhorar de vida, e defendeu lá o aspecto positivo do curso de Direito. Aí, quando acabou a palestra, eu fui lá conversar com ele. Eu falei, olha, professor, gostei muito da sua palestra, mas eu estou aqui para fazer Direito, não é tanto preocupado com essa questão de enriquecer, mas eu estou preocupado com a justiça. Eu contei para ele um caso de um senhor que catava papelão e lata na rua para poder vender no ferro velho. E ele trabalhava com uma carrocinha que ele puxava. E aí o ônibus fez uma manobra, não viu, atropelou ele, quebrou a perna dele e tal, ele ficou sem poder trabalhar. E aí, enquanto ele estava com a perna quebrada em casa, a velhinha, a esposa dele,
teve que ir para a rua para catar o ferro velho e tal. E a empresa de ônibus deu uma enrolada neles lá, deu lá R$ 500, mandou ele assinar um termo de que estava satisfeito com aquilo. Ele não podia entrar na justiça contra a empresa porque ele estava satisfeito com aquilo que ele ganhou, que era muito menos do que ele teria direito, entendeu? Então eu falei, eu estou preocupado com o direito porque eu estou preocupado com as injustiças, em defender os mais fracos, em acabar com a opressão do rico contra o pobre e tal. Ele ficou rindo na minha cara, duvidou de mim, falou que eu era um demagogo e tal, e ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mas essa preocupação do direito com a justiça, com a solidariedade, com quem sofre, com quem não tem vacina, ou quem não tem comida, ou quem não tem emprego, isso eu acho que é uma ponte com outras pessoas de outras carreiras profissionais que têm uma preocupação com a injustiça social. Eu acho que a luta para a defesa dos mais fracos é, sim, um meio de ligação com outras pessoas que têm o mesmo tipo de visão de sociedade. Combater a injustiça. Dentro disso que a gente já conversou, o quão importante para o senhor, já indo, tocando num pouco do outro aspecto aqui, o quão importante para o senhor é a oração, nesses dois sentidos, né? No dia a dia, no exercício da função pastoral, né? Na decisão de ter feito direito, na decisão de ter ido para o seminário para fazer a formação para ser pastor. O quão importante foi a oração para o senhor? Quando eu estava novinho ainda, no começo, lá no finalzinho da adolescência, eu vi um pastor. Acho que eu estava no seminário ainda, estava lá com 18 ou 19 anos. E ele falou uma frasezinha, que era uma frase meio de chavão, que eu achei interessante. Ele falou assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então ele dizia, se você quer ter força para vencer na vida, força para conseguir alcançar seus objetivos, se você quer ter capacidade de lutar, de enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida, coloque a oração como um instrumento, como um recurso a seu favor. Quem tem uma vida de oração tem muito mais força para enfrentar as adversidades. Tinha uma frase de Lutero que ele dizia assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa, que se eu não ficar pelo menos umas 2 horas orando, eu não vou conseguir fazer. E é interessante que a gente faz o contrário. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou orar porque não vai dar tempo, né? Ou vou orar pouquinho para poder sobrar tempo. Os reformadores não pensavam assim. Ele dizia, se você tem uma grande batalha, uma grande dificuldade, você precisa regar aquilo com oração. Mas o que aconteceu? A minha igreja, a Presbiteriana Unida, ela é uma igreja que tem um compromisso social muito forte. Ela tem uma visão política correta, ela defende o meio ambiente, a ecologia, ela é contra a injustiça. Ela seria, se fosse da Igreja Católica, muito ligada com a teologia da libertação. E a teologia da libertação é uma teologia da praxis, é uma teologia da prática, do engajamento, do trabalho. E não há muito vínculo entre teologia da libertação e oração. Porque para a teologia da libertação, a oração é a ação. Se você quer se comunicar com Deus, não é ficando meia hora no seu quarto sozinho. É ficando meia hora na rua, ajudando, dando comida, trabalhando pela reforma agrária. Essa mentalidade, que tem um fundo de verdade, mas não todo, ela gerou, na minha igreja, uma juventude muito pouco consagrada, digamos assim, né? É mais ou menos o contrário da renovação carismática. Você sabe que as comunidades da renovação carismática, por exemplo, elas falam muito mais em oração do que o movimento focolar, né? E a teologia da libertação fala muito menos, né? Então, o que aconteceu com a minha igreja, de uma forma geral, é que a pouca ênfase na oração, na vida devocional, na leitura diária da palavra, gerou um grupo de jovens descomprometido, uma relação assim, como é que eu vou dizer, vertical, uma relação pessoal com Deus. A gente costumava dizer que a gente tinha muito mais o braço horizontal da cruz, procurando Deus nas pessoas do lado, do que o lado vertical procurando Deus no céu, nas nuvens, né? Então,
acabou acontecendo o seguinte: enquanto em alguns grupos da renovação se ora muito e não se faz quase nada, em grupos da teologia da libertação se tenta fazer muita coisa e não se ora quase nada. E é preciso lembrar que a cruz tem dois braços, o horizontal e o vertical. Então é preciso trabalhar muito, ser muito solidário, ser muito generoso, praticar a partilha, a comunhão de bens, mas é preciso ter uma comunhão com Deus que te fortaleça para você estar preparado para o que você vai encontrar do teu lado. Uhum. Há alguma mudança no José Roberto que começou lá com 18 anos? Mudança que eu digo no sentido do diálogo com as outras religiões. Para o José Roberto que está falando comigo hoje aqui, um amadurecimento, alguma melhora? Eu não diria que houve mudanças, porque a gente conhece várias pessoas que pensavam de uma maneira e durante a sua vida, por várias razões, começaram a pensar de outra maneira, né? Então, eu não tive mudanças, mas eu tive amadurecimento, eu tive crescimento, porque, como eu te falei, desde lá, por causa do meu pai ser anti-ecumênico, que eu já tentava ser ecumênico antes mesmo de conhecer o movimento dos focolares. Então, toda a minha formação não foi para mudar a minha maneira de pensar, foi para me aprofundar, para as raízes crescerem, para que houvesse mais frutos. E como no catolicismo, na religião evangélica do Brasil, o ecumenismo ainda é muito pequeno, né? Então, você ser ecumênico com a Igreja Católica, para alguns grupos evangélicos, ainda é muito difícil. Com as igrejas monoteístas, então, que seriam judeus e muçulmanos, que de alguma forma têm um Deus muito próximo ao nosso, né? Porque é o Deus de Abraão, de Isaac, é o pai de Ismael e tal, e é considerado um Deus único, você tem muita facilidade. Quando você vai para as igrejas, então, politeístas, as igrejas de afro-religiões, aí o diálogo fica mais difícil ainda. Mas a gente tem conseguido muito convencer as pessoas, no mínimo, a um diálogo fraterno, respeitoso, a luta contra o preconceito. Todos os anos eu participo da marcha contra a intolerância religiosa, o que não quer dizer que eu seja a favor de um sincretismo. Existem algumas pessoas aí na liderança evangélica que têm o que eles chamam de dupla pertença. Eles são cristãos no domingo e têm uma segunda religião na segunda-feira, geralmente uma religião umbanda ou candomblé. Eu não vou a tanto, né? Mas eu procuro dialogar, respeitar. Há pouco tempo ficou famoso aqui no Rio de Janeiro o caso aconteceu em Nova Iguaçu, de um terreiro do candomblé que foi incendiado e, segundo se crê, foi incendiado por evangélicos pentecostais fundamentalistas. Então, o CONIC do Rio de Janeiro, através da pastora Luz Marina, começou um movimento para fazer uma coleta, para doar o dinheiro lá para a Mãe de Santo, para que eles pudessem reconstruir alguma coisa que foi queimada. Isso no meio evangélico gerou muito espanto, né? Porque você está dando dinheiro da igreja para construir um terreiro de candomblé. Mas eu falava assim, imagina num país muçulmano ou hindu que um grupo fanático, religioso, fundamentalista, fosse lá e destruísse uma igreja católica ou evangélica. E aí os outros membros daquela religião que não concordassem com essa postura violenta, eles poderiam lá também se juntar, fazer uma coleta e doar, aqui padre, aqui pastor. Isso aqui é para vocês reconstruírem o templo que as pessoas da nossa religião destruíram. Vocês não acham que seria bacana? E todo mundo olhando por esse lado concorda. Então, se a gente gostaria que isso acontecesse conosco lá, num país onde a igreja é perseguida, é aceitável que a gente possa fazer a mesma coisa aqui, quando alguém da nossa fé, ou mais parecida com a nossa, destrói o patrimônio de alguma outra religião. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Respeito, tolerância, diálogo, no que for possível, sem abrir mão da nossa fé, claro. Exatamente, até porque, eu não sei se o senhor pode me corrigir, mas quem a gente segue, né, no caso de nós cristãos, não era tão nocivo ou tão, eu não sei, me falta a palavra, não era tão raivoso quanto são as pessoas que o seguem, né?
Foi uma pessoa que sempre dialogou com todo mundo, seja no episódio do centurião, do centurião romano, de sentar à mesa, né, de entrar na casa de Zaqueu, e, enfim, dos demais episódios aí. A gente por aqui... Pode falar. Só uma coisa, se houve momentos em que Jesus, pela nossa leitura, agiu de uma forma mais nervosa, foi justamente contra as pessoas do próprio grupo dele, os fariseus, os judeus, os exploradores da fé, e não contra os adeptos de outra religião, os romanos, alguma coisa assim. A prática de Jesus era de muita tolerância, de muito diálogo, principalmente com os samaritanos, que na época eram o grupo assim que os judeus mais detestavam, a ponto de não falar, né? O judeu, quando tinha que ir da Galiléia para da Judéia para Galiléia, ele atravessava o mar para não passar pela Samaria. Ele cruzava o rio duas vezes. Ele cruzava o Rio Jordão, subia e cruzava o Rio Jordão de novo para não passar por aqui, para não passar em Samaria. E Jesus, todos os diálogos, todas as ilustrações e até as parábolas que Jesus conta, o samaritano é considerado um exemplo. Isso na época lá. Você imagina que hoje um padre ou um pastor fique dando exemplo, aí passou um padre e não fez nada, passou um pastor e não fez nada, aí veio o pai de santo e ajudou. O pai de santo é que é o verdadeiro próximo. Olha que beleza, entendeu? E samaritano, na época, era uma ofensa tão grave que os dois piores palavrões que você podia ter na época para o judeu, para xingar um judeu, era dizer que tem demônio e que é samaritano. E os fariseus diziam isso de Jesus. Jesus tem demônio e é samaritano, que eram as duas piores ofensas que podia ter. E vai ver como é que Jesus se relacionou com o samaritano. Tanto na vida real, como ele citou a conversa com a mulher samaritana, como o leproso que foi curado, como a parábola do bom samaritano. Jesus estava muito acima da época dele, provavelmente estaria acima até se viesse hoje também. Opa, derrubando o cenário aqui. Tudo feito no improviso. Eu queria lhe perguntar o seguinte, eu sempre faço essa correlação com a música que eu gosto muito. As pessoas perguntam para mim, a gente conversa sobre métodos de oração, e tem uma música que não é gospel, né, não é religiosa, que eu gosto muito, que é a música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, que fala exatamente, né, das possibilidades e da pessoa não ser tão firme, né, e tão de cabeça quente, ir de uma vez, e ele fala exatamente de desamarrar, da pessoa se soltar, deixar-se levar, né? Que isso vai acabar, acho que a estrada vai acabar em nada, aí a pessoa pensa, não vai dar em nada não, nada do que a gente possa imaginar, é algo muito melhor e especial. Aí, e esse ponto que ele toca muito no silêncio, né? Eu queria perguntar para o senhor, especificamente, se o senhor tem algum método de oração, de conversar com Deus, né? E o que o senhor acha? Não é? Porque a gente, por exemplo, Jesus, quando foi tomar as decisões dele, sempre retirou-se para um lugar, né? Sempre que pôde, retirou-se para um lugar e ficou em silêncio, conversando com o Pai. Algumas pessoas aqui dizem que tem uma rotina de evangélicos, que já conversaram comigo, católicos, eu me retiro, eu ouço uma música, eu conversei com um frade franciscano, eu gosto muito da oração contemplativa, e aí eu pergunto como que qual a opinião do pastor José Roberto e como que ele faz no dia a dia dele? Uma vez eu vi um vídeo de Chiara, logo estava no início do movimento, que ela falava sobre a espiritualidade do movimento. E ela falava assim, eu não tenho como me comparar com os santos da igreja, não, longe disso. Mas as outras espiritualidades, os outros santos, têm uma palavra que caracteriza a sua espiritualidade. Para uns é pobreza, para outros é obediência, para outros é serviço aos pobres, para outros é oração. E para o movimento Focolares, a palavra é unidade, né? Caracteriza principalmente o movimento. O que não quer dizer que no movimento não haja serviço, não haja oração, não haja solidariedade. Eu
como mais ou menos contei a minha história aqui, nunca fui de um grupo onde a oração fosse, como é que eu vou dizer, uma obrigação de tempo, de cronologia, por exemplo, todo dia de manhã antes de acordar, né? Ou aquilo que Lutero e Calvino falava, tem que orar muito antes de sair, entendeu? Eu entrei para a igreja com 16 anos, fui católico até os 12, então nunca tive uma vida devocional assim muito regradinha. Então, eu acordo, aí antes de tomar café, fico uma hora orando, depois uma hora lendo a Bíblia, porque eu sempre tive uma vida muito corrida, trabalhei desde muito cedo, né? Então eu não tenho realmente eu não sou um bom exemplo, um bom conselheiro para. Eu vi assim, tem gente que falava assim, eu tenho que orar antes de dormir, eu tenho que orar antes de sair, quando eu acordo. Eu dizia o seguinte, olha, eu tenho que dar para Deus o meu melhor. E às vezes o meu melhor não é quando eu acordo, que eu tenho que sair para trabalhar, porque eu tinha bater cartão e tal, ou quando eu durmo, que chego em casa cansado. Então, para mim, o meu melhor é o meio do dia. Então, aqueles que falam assim, eu não posso dormir sem orar, ou eu não posso sair de casa sem orar, eu nunca falei isso. Eu posso sair sem orar, eu posso dormir sem orar, mas posso orar no meio do dia, na hora do almoço, na hora que está mais calmo, entendeu? Então, eu não acho que isso seja uma receita. Você tem que dar para Deus o que você tem de melhor. O seu de melhor pode ser diferente do melhor de outro, né? Eu faço alguns cursos de pastores de outras denominações que são pastores de tempo integral. Então, pastor de tempo integral é muito diferente do pastor oficial de justiça. Eu tenho que cumprir plantão, eu tenho que fazer diligência às 6 horas da manhã. Então, eu não posso ter um horário que, por exemplo, um padre tem. O padre não tem esposa, não tem filho, está dedicado só àquilo. Um pastor de tempo integral também pode planejar melhor o seu horário. Eu, por uma questão de estilo, não tenho muito essa facilidade. Mas sou muito influenciado porque negócio de que a oração é ação, entendeu? Então eu fico nesse meio termo, tentar manter uma leitura diária, uma comunhão com Deus, uma reflexão, um áudio. A gente recebe muito pelo WhatsApp leituras diárias, devocionais diárias, então isso me alimenta bastante. Mas eu não quero deixar ninguém aqui complexado porque você não ora de manhã ou porque não ora à noite. Você pode orar de manhã, à noite, no ônibus, indo para o trabalho, voltar para o trabalho. O importante é você manter a tua comunhão com Deus. Agora, você falou da música do Gilberto Gil, estava vendo a letra dela aqui. O que ele está falando tem todo sentido. É uma versão popular do que Jesus mesmo falou. Se você quer orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora sozinho que teu pai te ouve. Ele, claro, de uma forma poética, ele fala assim, eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta, tenho que ter a mão vazia. Você não pode orar preocupado com o jogo, preocupado com o trabalho, preocupado com a namorada. Olha o que ele fala na letra. Se quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor, o meu pão que o diabo amassou. Eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão. Quer dizer, eu tenho que ser humilde, eu tenho que chegar diante de Deus. Ao contrário do que alguns pastores ensinam hoje, você tem que chegar exigindo que Deus faça, cobrando de Deus alguma coisa. Não é essa maneira. Eu tenho que chegar a Deus como sendo um nada. Como aquele da oração lá, Pai, perdoa porque eu sou pecador. Se eu chego lá, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os católicos, eu não sou como os espíritas, eu sou tão bom, a oração não passa do teto. Foi isso que Jesus ensinou. Eu acho que para isso não tem horário definido, não, entendeu? É um compromisso seu com Deus que você acerta com ele de forma particular. Uhum. Nossa, muito bom ouvir o senhor falar isso mesmo. Agora indo, o Paulo Rec está aqui com a gente, acompanhando. Um abraço, Paulo. Sérgio também, que esteve na Semana Mundo Unido, no diálogo, né? No dia do diálogo ecumênico também, o Gen de Minas. O Paulo mandou perguntar para o senhor assim, eu não entendi muito bem, se ele puder até me explicar, quais os diálogos hoje com os judeus? Olha só, acho que o Paulo Rec é do Conselho, ele trabalha com o Conselho de Defesa da Religião, não tenho certeza, acho que sim. Quando eu era lá naquela igreja de Copacabana, lá Presbiteriano de Copacabana, havia, o meu pastor na época era Neemias Mariem, ele era praticamente o único pastor ecumênico ali da região. E ele, junto com Dom Estevão Bittencourt, que era um monge lá do Colégio São Bento,
e do rabino ali da sinagoga da Barata Ribeiro, criou um conselho chamado Conselho Fraternal Judaico-Cristão. Eu achava um barato aquilo, entendeu? Porque os católicos, os protestantes e os judeus pegavam um tema que era comum a todo, pode ser alegria, paz, sofrimento, e debatiam sobre aquele tema com uma profundidade, com uma fraternidade muito grande, né? Isso é uma coisa lá dos anos 70, 80, hoje não tem mais. Mas eu fui muito influenciado por esse diálogo. Agora, recentemente, depois da Jornada Mundial da Juventude, foi criada uma juventude interreligiosa, com jovens católicos, judeus e muçulmanos, que eventualmente se reuniam, não me lembro qual era a periodicidade, mas eu me lembro que o último encontro que eu participei foi do Clube Hebraico, ali em Laranjeiras, né? E estavam os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Foi até interessante, teve uma hora os muçulmanos tiveram que parar, porque era o horário que eles tinham que fazer as orações deles, e eles foram lá para um lugar, uma sala à parte, botaram lá os tapetes no chão, fizeram a oração lá do horário, depois voltaram até com a gente. Eu acho que hoje está faltando mais voltar a essa prática, não só com a juventude, mas também com padres, pastores e rabinos, né? Se o Paulo Roberto Reck quisesse sugerir alguma coisa, a gente está faltando realmente alguém que puxe novamente esse diálogo. Eu sou muito a favor de recriar o Conselho Fraternal Judaico-Cristão. E por muitas razões, eu saí de Copacabana, eu fui para a favela na Zona Norte, e lá praticamente não tem judeu, assim, não tem sinagoga naquela região da cidade, perdi o contato. Mas seria muito bom que ou um padre, ou um pastor, ou um rabino, a gente tem bons amigos rabinos, como Newton Bonner e tal, que algum que fala, vamos fazer uma reunião de novo aí, aproveitar que a pandemia está acabando e vamos recomeçar. Os judeus estão sendo muito criticados no momento, até por alguns cristãos, por conta da situação da Palestina. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, por sinal, tem participado de muitos eventos que são favoráveis à causa palestina. E eu até entendo, né, o sofrimento dos palestinos, mas é preciso entender também a posição dos judeus nessa situação tão complexa que é a situação lá no Estado de Israel, né? Agora parece que foi eleito um primeiro-ministro, né, novo, no lugar do Netanyahu, que diz que é contra a criação do Estado palestino. A gente precisava estar perto de algum judeu que conhecesse bem essa situação para explicar os pontos de vista dele, contar para nós coisas que a gente sabe só pela televisão. Então, Paulo Roberto, se conhecer aí alguém que queira tomar essa iniciativa, nós estamos abertos ao diálogo. É isso aí, Paulo. Maria da Glória Fortuna mandou um recado também, muito bom. Ressalto que são 2 mandamentos de igual valor: amar a Deus ao próximo. Esta é a religião cristã. Teoria que é fácil e prática, porém difícil. Obrigado, Maria da Glória, pela sua intervenção aí também. Mas estou indo já, então, para a parte aqui que toca a gente, que é do humor, e o pessoal sempre pergunta o porquê do humor. Eu estava pensando, eu falei assim, essa ideia minha surgiu, a gente tem as reuniões de segunda-feira, né, que eu ajudo lá com o Genco, o pessoal mais novo, aí pediram para gravar, depois a gente não gravou mais, eu falei, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso pensar? Aí decidi criar esse podcast. Aí como foi que fui pensando nos nomes e me veio o humor, porque eu estava lendo alguns escritos de São João 23, né, do Papa que puxou o Concílio Vaticano II, e ele é conhecido como o mais engraçado da história, né? E aí o Papa Francisco vem tocando também muito que a alegria é a identidade do cristão, que Ara falava que a alegria também é a identidade do GEM, isso também não só também de todo focolarino, que é conhecido pelo sorriso. E aí eu vou lhe perguntar, a gente falamos do senhor, a sua trajetória. Se eu bater isso tudo que a gente falou no liquidificador, mas não botar o humor como um ingrediente, o que seria do José Roberto? E o que seria dos cristãos sem humor? Quando eu era adolescente, eu vi uma frasezinha que eu nunca esqueci, que dizia assim: amor sem beijo é como macarrão sem queijo, não tem graça nenhuma. Eu acho que qualquer coisa sem humor, até acho que está faltando um pouco de humor aqui na nossa conversa. Tem que saber como é que está o jogo do Flamengo, se a gente está ganhando. Mas o humor é fundamental. O humor, ele como o amor. Não, peraí. O humor
é uma das formas de expressar amor, né? A pessoa que ama, naturalmente, é uma pessoa bem-humorada. E uma das razões, talvez, de algumas pessoas serem tão mal-humoradas é porque elas não são mal amadas. A gente costuma falar, esse cara é mal amado, né? Está sempre de mau humor. Então, eu acho que a gente pode. Você pode, talvez, um dia fazer alguns encontros para contar alguns causos aí da vida ecumênica, coisas que aconteceram em Mariápolis, em encontro. Com certeza, o humor é parte fundamental da vida. A vida sem humor é uma comida de hospital, aquela comida que a gente fala que é sem sal, que a gente come porque é obrigado a não comer, mas não dá para viver comendo comida de hospital sempre, nem não dá para viver sem amor nunca. O humor faz parte da vida. Eu, às vezes, sou considerado um pouco irreverente, de vez em quando, até mesmo dentro da celebração, dentro da Eucaristia, que é um momento assim, mais importante da celebração, tanto na missa como no culto, de vez em quando eu conto umas piadas lá, tem gente que não gosta. Quando eu faço casamento, às vezes parece um stand-up, mas deve ser por isso que me convidam muito. Só um minuto, o Sérgio acabou de falar aqui, Flamengo 1, Curitiba 0. Ah, bom, então a gente podemos tomar mais 2 ainda, que nós ganhamos de 1-0. Tá certo. Obrigado, Sérgio. Como o senhor falava, agora, né? Rapidinho, Enfim. Só para não perder aqui, eu confesso que eu não conhecia o teu trabalho, mas fui olhar um pouquinho das lives e eu vi que tinha uma que tinha 2 pessoas, não é? Uhum. Às vezes a gente faz rodada dupla aqui. Talvez um dia você possa fazer 2 aí, convida aí quem sabe um judeu ou um padre, a gente conversa um pouquinho das nossas diferenças aí. Poxa, obrigado pela ideia. Obrigado pela ideia. Vamos tentar, sim. A gente pode conversar depois pelo WhatsApp aí, para ir trocando ideia e buscando contatos. Eu gosto muito, né? Assim, você estava falando do humor, e eu gosto muito das frases também do já falecido Padre Léo também. Tem o pastor Cláudio Duarte, né? Que é também uma pessoa que tem umas cheiradas muito boas, assim. E, enfim, a gente tem vários exemplos, né? Hoje em dia a internet dá acesso a várias situações, assim. A pessoa não... É como se chegasse num buffet e você diz, você não comeu isso porque não quis, né? Com certeza. Padre Léo, rapaz, eu tenho que superar, às vezes, a tentação de contar uma história que ele contou sem contar que é dele, né? Mas, geralmente, eu consigo. Toda vez que eu cito uma história do Padre Léo, eu conto a fonte, porque ele tem muitas histórias. Aquela história, então, do Jesus está escondido na sua casa, que eu considero a melhor, eu já contei muitas vezes. Ótimo. Ele é fantástico, né? É um homem que está fazendo muita falta. Já o Cláudio Duarte é o estilo dele, né? É mais difícil de imitar, porque cada frase dele é a graça em si mesmo. Então. Mas são bons exemplos de que você pode, mesmo sendo bem-humorado, rindo, brincando, transmitir ensinamentos muito sérios, muito profundos e que, se talvez você não compartilhasse daquela forma tão brincalhona, não atingisse o objetivo de passar tão bem a mensagem. É verdade. Agora eu estou lendo aqui que o Paulo Reck gostou da ideia do conselho aí. Quem sabe daqui estamos plantando a semente de recriar um conselho fraternal judaico-cristão, talvez a partir também da juventude interreligiosa do Rio de Janeiro, né? Não sei como é que está. Vou perguntar para o diácono Nelson aí. Você ouviu falar da juventude religiosa? Um pouco. Já ouvi falar um pouco, mas nunca me aprofundei, nunca ouvi, não, assim. Numa das reuniões, inclusive, que o senhor estava lá no Focolare, eu vi o senhor falando, mas depois não tive mais notícias disso, né? E o que eu vejo hoje mais é as pessoas brigando, assim, né? Outros desse pessoal fundamentalista, né? Essa galera que eu conheço algumas pessoas de dentro desses setores e respeito. Eu tenho alguns amigos lá, mas, enfim, não concordo com algumas práticas. Mas seria muito bom retomar isso, né? Porque não dá para você viver, né, no meio de uma guerra, no meio de uma briga, né? É bem complicado, assim. Não, a nossa guerra, a nossa briga, não pode ser contra o cara da nossa igreja que pensa diferente num aspecto, ou o cara da nossa fé que tem uma doutrina diferente, que batiza de outro jeito.
A nossa guerra seria, de alguma forma, né, usando a palavra guerra no sentido, né, nossa batalha, com a incredulidade, com a violência, com o ódio, com a injustiça, com a corrupção, com a desonestidade. Isso é que a gente tem que combater. E não brigar porque o outro ora de um jeito que eu não concordo, ou batiza de uma forma diferente da que eu batizo. Então, essas lutas internas, isso está no ensino de Jesus. Quando falaram que Jesus expulsava demônio pelo maioral dos demônios, que era Beelzebub, Jesus falou que nenhuma casa dividida prevalece. Então, isso está na base lá do ensino de Jesus. Esse foi o evangelho da semana retrasada. Ainda tem 2000 anos hoje, ainda tem gente querendo brigar com o cara da própria igreja lá, porque está fazendo uma coleta com isso, porque citou lá um LGBT que tem direito, aí o cara vira inimigo. É um desvio do evangelho, essas práticas. Padre Júlio Lancelotti. Um deles, né? É um deles. Eu costumo... Não, é um dos que sofre perseguição, porque os outros que não pensam como ele não aceitam a maneira dele pensar. Eu gosto muito eu acho que a Bíblia é toda inspirada, mas parece que tem alguns pedaços que foram inspirados 2 vezes, né? Tem alguns pedaços até que Paulo fala assim, isso aqui não é o Espírito que está falando, sou eu que estou falando. Mas quando Paulo definiu a igreja como um corpo, que tem muitos órgãos, muitos membros, e que o pé não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa do olho, porque não sou olho, não sou do corpo. Tipo assim, existe lugar para um padre da renovação carismática, para um padre Júlio Lancelotti, para um padre que trabalha com as crianças, como o padre Renato Queira, aqui do Rio de Janeiro. São ministérios diferentes que compõem um corpo como um todo. Agora vem alguém da renovação e diz, porque ele não ora em línguas, ele é um cristão incompleto. Ou o outro dizer, porque ele não está morando lá dentro da favela, então ele tem um cristianismo que esquece aos pobres. Não é assim que a gente... Cada um desenvolve a sua missão. Como eu falei, eu, por exemplo, eu não sou um pastor que seja reconhecido como um homem de oração. Eu não tenho uma vida devocional assim certinha. Agora, eu não posso dizer por isso que o outro que tem é pior ou melhor do que eu. São espiritualidades diferentes que têm que se completar. As funções dos órgãos do corpo são muito diferentes, mas todas elas trabalham para o bem comum. Agora, a característica da AIDS qual é? É que o organismo combate a si próprio, né? O vírus da AIDS ele combate o próprio corpo, então é o corpo que se autoflagela, se autodestrói, levando à morte. Quando você tem dentro da igreja uma peça do corpo combatendo as outras, querendo que a outra seja eliminada, é um câncer dentro do corpo de Cristo que, graças a Deus, não é a maioria das pessoas que agem assim. Agora, que fazem um mal danado, fazem. E, principalmente, dão um péssimo testemunho, né? E como Jesus falou, né? Que seja um para que o mundo creia, né? Se a gente está dividido, o mundo não vai crer. Como é que o cara vai entrar para uma religião onde tem um padre de uma linha que critica o pastor da outra, que critica o padre da outra, porque é diferente, que não é igual a mim? Não tem como. Uhum. O Sérgio perguntou para o senhor aqui, como lidar com a relação entre ideologia política e o evangelho? Olha, o difícil não é lidar com a ideologia, o difícil é lidar com algumas pessoas que fazem da sua ideologia uma teologia. Quando a pessoa coloca a ideologia acima da teologia e a teologia influenciada pela sua posição ideológica, aí é que é um pouco complicado. Porque a teologia é mais importante que a ideologia. É claro que uma influencia a outra, mas quando eu começo a ter problemas teológicos por causa dos problemas ideológicos, é mais difícil. É uma questão de prioridade, entendeu? A teologia cristã ensina que o outro é meu irmão, mesmo que pense diferente. E a ideologia ensina que o cara que tem uma ideologia diferente da minha, ele é meu inimigo, precisa ser destruído, precisa ser combatido, porque a minha ideologia precisa prevalecer. Então, se você conseguir colocar o cristianismo, a teologia, acima da política, da ideologia, é melhor. Eu costumo dizer, a IPU, por exemplo, é uma igreja considerada, entre aspas, uma igreja de esquerda. Então, alguns tentam dizer o seguinte, olha só, se você é eleitor do Bolsonaro, você não pode ser da nossa igreja.
porque a nossa igreja, todo mundo é de esquerda, ela nasceu na época da briga contra a ditadura, então ela nasceu defendendo o movimento sem terra, reforma agrária. Então é inconcebível que alguém seja eleitor do Bolsonaro e seja da nossa igreja. Olha só, se tem alguém de uma corrente política que eu não concordo, eu até lamento, gostaria que não tivesse. Mas dizer que ele não pode ser da minha igreja porque ele pensa diferente de mim, a opção política é diferente da dele, eu acho que isso é um exagero, é um radicalismo. Aí é colocar a ideologia acima da teologia. Eu não posso fundar uma igreja de direita, uma igreja de esquerda, uma igreja de centro, uma igreja de extrema-direita, uma igreja de extrema-esquerda. Não pode ser assim. O objetivo é outro. É mais ou menos o que o Sérgio escreveu. Quando a opção política se sobrepõe à religiosa e eclesial, estamos fora do dever. Concordo com ele, é mais ou menos por aí. Agora, isso acontece muito, infelizmente. E nesse momento do Brasil de ódio, você achar inimigo é muito fácil. Você brigar com alguém é a coisa mais fácil. Segundo alguns, basta dizer a verdade. Mas vamos tentar remar contra a corrente. E aí o jeito, né? E aí, para o nosso grupo aqui, eu posso dizer, vamos ler os ensinos de Chiara, vamos ler os textos, as palavras de vida, os livros de Dino Giordani, de todos os grandes mestres do movimento Focolares, para citar os mais antigos, né? Que você vai estar tomando uma vacina contra o vírus dessa ideologia radical que transforma o adversário em inimigo, diferente em não irmão. O senhor está falando disso, da gente de provar dessas fontes, tá muito boa a reflexão, né? A passa-parola de hoje, que é Deus ama a quem dá com alegria, né? Pois eu até posso pôr, não cabe no comentário aqui, infelizmente, mas eu depois ponho nas redes sociais aí para vocês verem. Para vocês verem, o pessoal está me mandando feedback aqui, está dizendo que está gostando muito das suas palavras. O Sérgio Augusto fez uma pergunta aqui: qual é a causa mais comum da divisão entre os católicos? Eu não sou católico assim para estar lá dentro para saber, mas deve ser muito parecida com a divisão entre os protestantes, que tem muito mais, né? Uma vez eu fui pregar no Seminário São José, aqui no Rio de Janeiro, né? Aquela semana de oração pela unidade, a gente é convidado às vezes, e eu falei que os seminaristas precisavam fazer um trabalho de ecumenismo dentro da própria igreja, porque quando você perde a visão do corpo e age só como um membro, ou como olho, ou como estômago, ou como pé e como mão, você começa a se considerar superior ao outro e acha que o outro não é do corpo porque é diferente, entendeu? Quando você acha que a sua posição doutrinária, a sua maneira de ver a igreja é a certa, você começa a achar que a dos outros é errada, e aí você não aceita mais. Eu falei, é preciso haver um movimento ecumênico dentro da própria Igreja Católica. Porque eu, por exemplo, eu lido com vários grupos ecumênicos nos quais existem católicos, mas os católicos que são ecumênicos comigo em um grupo não são ecumênicos com outro católico do outro grupo. Dá para entender? Por exemplo, eu estou com um grupo da Teologia da Libertação, e lá o pessoal é super ecumênico, e trabalha junto, vai até para o interreligioso e pá. Se você convida um padre da Renovação para um evento, o cara já dá um pé atrás. Por quê? Porque ele não usa o ecumenismo como um fim, mas sim como um meio para obter o outro fim. Então, todo católico que não milita para atingir o mesmo fim não serve para ser ecumênico comigo, entendeu? Eu posso dizer, então, que ecumenismo, o pastor, falando, só levando um pouco para o humor, é que nem filho neném, né, bebê dos outros, a gente ama, mas depois a gente devolve, né? A gente ama segurar, é bonitinho, tira foto, mas depois devolve porque dá trabalho. Pode-se dizer. Nunca tinha pensado nisso, não, porque como eu acho de criança, se quiser, me dá eu também. Mas eu tinha um pastor da Assembleia que dizia que o ecumenismo é um restaurante self-service. Você vai lá, você come o que você quiser, o outro vai comer uma coisa diferente, mas vai sair todos dois alimentados.
Eu costumo dizer que o encontro ecumênico é como uma oficina de carro. Você tem uma oficina de carro que trabalha com todas as marcas. Se você é um carro da Volkswagen e vai lá com defeito, você sai consertado, mas continua Volkswagen. Se você é um carro da Fiat, da Ford, da Renault, da Peugeot, você entra com defeito, você sai consertado, mas continua da mesma marca que você entrou. Então, o movimento ecumênico não é para fazer o Volkswagen virar Fiat, o Ford virar Chevrolet, nada disso. Você entra e sai melhor, mas sai continuando sendo a mesma coisa que você era. Você não pode pensar que você vai entrar de uma religião ou de uma corrente e vai sair de outra. Você vai ser melhor do que você é, senão não é ecumenismo. Paulo mandou aqui para o senhor, irmão Zé Roberto, vamos juntos encontrar algum sacerdote ou o próprio do Orani, depois buscar os amigos rabinos e judeus. É uma boa sugestão mesmo, Paulo. Vocês que são autoridades, aí esse podem... Paulo Roberto Reck é o do Coneclir? Paulo Roberto, depois me não diz se sei. você está no Coneclir. Não sei, eu sei que se ele está, não. Não, existe um conselho estadual pela liberdade religiosa aqui no Rio de Janeiro, né? E ele é presidido por um judeu. Eu não estou com certeza se o nome é Paulo Roberto Reck. Mas vamos sim, eu tenho uma entrevista marcada. Ele não é judeu. Oi. Ele não é ele, não. Não, ele é o Paulo Roberto mesmo, o Focolarino, lá do Focolar. Então não é o Paulo judeu, não. Você está perguntando tanto sobre judaísmo que eu pensei que era um judeu que estava nos visitando. É o Coneplir. Como se que você escreve? procurar aí, você acha. Coneplir. Coneplir é Conselho Estadual pela Liberdade Religiosa. É um organismo do Estado. O Estado do Rio de Janeiro criou vários conselhos. E um deles é de liberdade religiosa, que é presidido hoje por um judeu. Era presidido pelo diácono Nelson, na primeira formação, Nelson Águia, né, que é da Igreja Católica. E aí, a segunda diretoria, o presidente é um judeu. Agora, eu tenho uma entrevista marcada com ele semana que vem. Posso até... a pauta não era essa, não, mas eu posso sugerir. Assim que acabar a pandemia, a gente começa a semear, a regar essa semente que a gente está plantando hoje, né? Todas as relações que a gente tem com os judeus sempre são muito edificantes, são muito fraternas. E tem um pastor pentecostal maluco aí que já foi preso, daqueles que ataca terreiros de outras religiões. E outro dia ele estava orando para que Deus mandasse um novo holocausto para matar judeu. Mas é um débil mental, que não dá nem para a gente discutir muitas opiniões dele, né? O Paulo Reck é o Focolarino. Colorado, gaúcho e tem outros problemas também. É verdade, Paulo. O Colorado, eu gosto do pessoal do Inter, é gente boa. Pastor Zé Roberto, vamos caminhando já então para o final aqui. Demorou, né? Desculpa tomar tanto tempo. Não, que isso aqui, se eu pudesse, eu faria era 3, 4 horas aí, como fazem outros podcasts, mas a gente tem o orçamento limitado aqui. E aí a gente sempre faz algumas perguntas. A primeira, pastor Zé Roberto, o senhor, por exemplo, vai para um lugar comer uma pizza, senta lá sozinho, tem uma cadeira, e Deus lhe diz assim: José, eu tenho a oportunidade de fazer você conversar com você mesmo, quando tinha essa idade que o senhor falou, da decisão, de tomar os rumos e tal, 16, 18 anos. Qual conselho o senhor daria para o José Roberto de entre 16 e 18 anos? Deixa eu entender a pergunta. É que eu daria para o Zé Roberto de 16 anos ou eu diria para um jovem de 16 hoje? Não, para o Zé Roberto de 16 anos. Procura saber quem foi Chiara Lubich. Procura saber, procura aí no Google, né? Quando eu tinha 16 anos não tinha Google, né? Não tinha Wikipédia, nada, né? Mas hoje, era Barça, né? Era Barça, né, pastor? Era Barça, né? Era Barça, Delta Júnior. Mas, tipo assim, você não é dessa época, mas teve um filme antigamente que chamava De Volta para o Futuro, né? Chegou a ter 3. Eu lembro. Eu lembro. Então, eu já peguei o último. De Volta para o Futuro, tem uma hora que o cara volta para o passado para falar com ele mesmo, né? Eu falaria para mim com 16 anos, né? Procura aí no dicionário, em algum lugar aí na Barça, quem foi Chiara Lubich, né?
Eu conheci com 22 anos. Vai fazer 40 no que vem. Mas eu gostaria muito de ter conhecido com 16. Já estaria fazendo quase 45 aí. Mas vale a pena. Uhum. E se o senhor pudesse encontrar a Chiara hoje, depois que saiu o José Roberto menor, o senhor está lá sentado e senta a Chiara na sua frente, qual pergunta o senhor faria para ela? Você me desculpa? Eu tenho que pedir desculpa para ela por duas razões. Primeiro, por ser, tipo assim, meio que Deus me escolheu para o movimento Focolares ser conhecido no meio evangélico, né? Porque eu fui um dos 40 anos de conhecimento, mas eu tenho produzido muito poucos frutos, né? Talvez por ser de uma igreja pequena, ou por estar muito envolvido na minha igreja, não consegui me envolver tanto com o movimento. Mas eu teve um ano aí que eu pensei, vamos fazer um movimento que Chiara precisava ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não sei quantas pessoas no mundo pensaram nisso, mas Deus colocou isso na minha cabeça e eu não trabalhei por isso, né? Hoje ela não pode mais ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque o Prêmio Nobel não é entregue para pessoas que já faleceram, né? O movimento dos Focolates poderia ganhar, mas a Chiara não poderia, né? E logo quando eu conheci Chiara, eu soube que ela tinha ganho o Prêmio Templeton, né? Que é um prêmio de um presbiteriano, né? Foi um presbiteriano que criou. E depois ela foi ganhando uma série de prêmios da Unesco, de vários organismos mundiais, da ONU, né? E ela merecia ter ganho o Prêmio Nobel, porque hoje a religião é uma das causas de mais violência no mundo. Existe violência no mundo por muitas razões geográficas, raciais, étnicas, tal, mas a religião é uma das grandes causas de briga e de guerra entre as pessoas. E não há um movimento no mundo como o movimento dos Focolares que trabalhe para aproximar tantas pessoas de fés diferentes. Então, foi uma falha minha. Talvez Chiara não tenha ganho o Prêmio Nobel da Paz por minha culpa, porque era eu que devia ter feito a campanha e não fiz. Como eu não fiz, ninguém fez. Então, eu pediria desculpa a ela, mas tenho certeza que ela ganhou hoje já um prêmio muito maior que o Prêmio Nobel da Paz. E ela mereceu, mas não ganhou aqui, mas está ganhando lá, na presença do Senhor. Com certeza, com certeza. Existe alguma... não, qual legado o pastor José Roberto quer deixar para as gerações que vêm? Eu não sei se é um legado, né? Eu até pensei naquele que vão botar lá no meu caixão, lá em cima Na lápide. Né? Na lápide. Sempre que eu vou no cemitério, eu fico olhando as outras ali, né? Eu diria que aqui está enterrado alguém que trabalhou pela unidade da igreja, né? Alguns que me conhecem acham muita incoerência, né? Porque eu estou sempre envolvido em algumas polêmicas, né? Mas eu acho que de todas as coisas, eu não, como eu disse, eu não sou um homem de muita oração. Eu não sou um homem, por exemplo, como o padre Renato Queira, que dedicou a vida inteira dele, ainda está dedicando a socorrer os meninos de rua, assim, entendeu? Eu não tenho grandes causas que eu possa ser considerado como um exemplo, ser homenageado. Mas de todas as coisas que eu sempre quis fazer, trabalhar pela unidade dos cristãos, da igreja, foi uma coisa que eu coloquei como prioridade na minha vida. Por isso consigo me relacionar bem tanto com o pessoal da Renovação Carismática, como os focolarinos, como o pessoal da Teologia da Libertação, como os grupos mais conservadores, porque não acho que nenhum deles esteja certo e os outros errados. Todos fazem parte do mesmo corpo, do mesmo povo, e têm funções diferentes, mas são membros que estão sob a liderança do mesmo cabeça que é Cristo Jesus. Eu tinha mais alguma pergunta, agora eu não lembro. O Jesus, falando em Jesus, Sérgio estava falando, né? Jesus era super polêmico, é verdade. Eu e ele temos alguma coisa em comum, finalmente, a gente ia ver. É verdade. Pastor, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado pela solicitude em ter atendido, né, o meu pedido, o meu convite, né? Quem me sugeriu o senhor aqui foi o Sérgio. Chama o pastor Zé Roberto, que ele é muito bom, e a gente, poxa, vamos dentro desse carisma que a gente vive. Então, eu acho que eu tive muitas lives boas aqui, tive lives com o padre que é como se fosse meu aconselhador, o padre Valdeci, lá da Valdeci Gonzaga, da PUC, que é uma pessoa também de uma cultura assim incrível. Tive já lives com outros sacerdotes e pessoas também religiosas.
E essa também é uma das que dentro desse projeto eu vou guardar assim, porque foi muito bom conversar com o senhor e o que eu tenho a lhe dizer é obrigado. Eu não sei se humor é uma característica, mas já que alguém me sugeriu, eu ia sugerir que você convidasse um dia o Renato Chiera. Conhece, né? O padre italiano, né? Estamos negociando o cachê dele. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu conheci quando ele estava começando aqueles trabalhos com o menino que foi. Eu não sei se você sabe como começou aquela obra toda, foi por acaso, um garoto foi dormir na garagem da casa dele, que chegou a ser o que é hoje, né? Mas ele tem histórias muito tristes, né, de gente que morreu em casa e tal. Então, não sei se vai ter muito humor, mas se pedir para ele contar umas piadas, é uma boa pessoa. E quando você quiser fazer uma aí com 2, com 3, dividir o quadradinho aí em 4, a gente convida aí, quem Com sabe convida um certeza. rabino, convida um padre, a gente faz uma conversa a 4 aí. É Mas ótimo, com será essa ótimo. ótica, Está dentro do projeto. já estão acontecendo as lives interreligiosas, né? Mas uma live com essa visão da espiritualidade da unidade, com essa partindo da espiritualidade para chegar num lugar comum, assim, acho que será bem bacana. Bom, eu queria finalizar então, o senhor fazendo uma oração para a gente, dando uma bênção para a gente terminar com o pé direito, como dizem, né, no popular. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor, obrigado porque nesse tempo difícil de separação, de afastamento, de distância, tu permite que a gente esteja de alguma forma junto com tantas pessoas em tantos lugares, alguns tão distantes, alguns que a gente não conhece, alguns que a gente vai encontrar depois, quando essa gravação for vista em outros dias, em outros momentos. Quero te agradecer pelas que já aconteceram, pelas que ainda vão acontecer, porque eu vi como tem sido edificante compartilhar das nossas vidas, do nosso pensamento sobre como a gente pode servir mais e melhor. Quero ter um momento de intercessão pelas famílias que estão sofrendo ou que estão enlutadas, Senhor. São muitas, muitas no nosso país. Te pedir que tu possa dar sabedoria aos homens, aos governantes, para que esse processo de vacinação seja acelerado, para que em breve a gente possa superar essa pandemia e fazer aquilo que a gente tanto espera, Senhor, os nossos encontros presenciais, as nossas mãos unidas, os nossos abraços, Senhor, e que vão ser, Senhor, transmitidos para a internet por quem está longe, mas que vão ser a continuação melhorada do que a gente começou a fazer aqui agora. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Gabriel, por esse ministério. Obrigado pelos irmãos que participaram, pelo Sérgio, pelo Paulo, por outros, Senhor. Obrigado porque a gente se sente teu instrumento quando a tua vontade acontece ao nosso redor. Despede-nos agora com a tua bênção. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com vocês, com suas famílias, com todo o povo de Deus, até nos encontrarmos com Jesus. Amém. Amém. Antes de finalizar um ponto, a gente vai terminar, o vídeo sobe no YouTube até amanhã, salvo engano, se é a internet, né? E colaborar o YouTube também, porque já derrubou uma live, eu vou ter que refazê-lo. Então vai estar no Spotify, a gente tem aí redes sociais, tem o Instagram, está aqui na descrição. E quem quiser vai acompanhando, sábado a gente está de volta aí. Então é isso, obrigado, pastor, obrigado a todos que acompanharam, Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto. Quem assistiu hoje, semana que vem vai ter alguém melhor, então não desanime do canal. Obrigado. Fica na paz.